Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o professor Gleico Carvalho, de Ciências Humanas, e hoje trabalharemos com o componente curricular História. E aí, vocês curtem o filme de terror? Geralmente se utiliza-se a palavra trevas para representar esse tipo de filme, ou para gerar medo. Hotel das Trevas, Cavaleiro das Trevas e por aí vai. Mas vocês podem imaginar o porquê um período histórico marcado pela religiosidade, vida camponesa, códigos de lealdade e de honra receberiam essa denominação Idade das Trevas? É o que vamos descobrir nessa videoaula. E depois vocês mesmos poderão chegar à sua própria conclusão, se concordam ou não de chamarmos Idade Média de Idade das Trevas. A Idade Média foi um longo período da história, que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Ela costuma ser dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, de acordo com as transformações que foram ocorrendo nesse período. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, que se estendeu do século V ao século IX. Já a Baixa Idade Média é o período que vai do século X ao século XV. Os humanistas do século XV e XVI chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação ao período da Antiguidade Clássica. Por volta do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava uma grave crise política, econômica e social. Aos poucos, as atividades saem das cidades e vão para o campo, promovendo uma ruralização. A crise favoreceu a invasão do Império por diversos povos, sobretudo os de origem germânica, chamados de povos bárbaros. Isso porque eles eram estrangeiros e não falavam bem o latim. Os germanos formaram novos reinos dentro do território romano. A partir do século IV, se formaram reinos independentes, entre eles os vândalos no norte da África, os ostrogodos na Península Itálica, os anglo-saxões na Britânia, atual Inglaterra, os visigodos na Península Ibérica e os francos na Europa Central, atual França. Observem no mapa que eu vou mostrar aí para vocês. Os francos construíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental na Idade Média. Uma nova estrutura da sociedade então é formada, o que ficou conhecido como feudalismo. Esse período foi marcado por constantes conflitos internos, o que fortalecia o poder do senhor feudal, uma vez que ele era a força militar de defesa da época e principalmente da Igreja Católica, que além de ser a grande proprietária de terras da época, era quem dominava a cultura e ideologia. Nós chamamos a sociedade feudal de sociedade estamental. Isso porque ela era composta por camadas sociais estanques, praticamente imóveis, Não existia mobilidade social. Essa falta de mobilidade social fazia com que fosse praticamente impossível você pular de um estamento social para o outro, Estamentos eram posições que definiam o grau de poder que cada pessoa, mas também definia as tarefas que essa pessoa tinha que cumprir. Vamos ver então quais eram as funções de cada grupo social desse período. Vamos começar pela nobreza. No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre os senhores feudais. A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Esses exerciam um poder absoluto nos seus domínios. Aplicavam leis, concediam privilégios, administravam a justiça,
declaravam guerras e faziam a paz. E também eles tinham o poder de dividir terras com outros nobres, menos poderosos, mas que passavam a lhe dever obediência e a pagar também impostos, né? Além de se apresentarem como guerreiros quando fossem solicitados. Esse pacto ficou conhecido como suzerania e vassalagem. Agora vamos falar do clero. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha sua função a cumprir durante a sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero era rezar e a do servo era trabalhar. O trabalho da sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. Além dos servos, haviam outros trabalhadores, como os vilões, homens livres que moravam nas vilas. Prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar de propriedade. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não às trocas comerciais. As trocas, quando haviam, eram feitas na maioria das vezes com produtos e não utilizavam-se moedas. Os castelos tinham como finalidade o armazenamento de alimentos, portanto, era tão importante a sua proteção. A Europa começou a povoar-se de castelos fortificados após a invasão dos povos nórdicos, acentuando a tendência para a formação dos feudos. O feudo era uma grande propriedade. Ele abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. O feudalismo não foi uniforme em todo o território europeu e nem atingiu a mesma intensidade na mesma época em todos os lugares. Mas este sistema começava a entrar em crise a partir do século IX, depois de um crescimento demográfico e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Mas isso é o tema do nosso próximo vídeo. É isso aí, pessoal! Assista o nosso vídeo da sequência e fique por dentro desse período que tanto influencia até hoje a nossa maneira de viver. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha aproveitado e compreendido os conceitos básicos, desenvolvido as suas habilidades de saber e espero ter contribuído para o desenvolvimento do pensamento crítico de vocês. Fiquem com Deus, axé!